Olá, estudante, seja bem-vindo. Eu sou o professor Adriano Sepp, mais uma aula aí de programação para Web 1. Nós vamos falar agora um pouco de PHP, a linguagem de programação que nós vamos adotar para desenvolvimento do lado do servidor. Então, nosso objetivo é esclarecer quais são os potenciais dessa tecnologia, qual é a aplicação dela no contexto de desenvolvimento web e, em cima disso, discursar sobre os principais assuntos, os principais tópicos relacionados a essa tecnologia, que depois é muito fácil e muito comum de você conseguir associar com outras tecnologias que têm o mesmo propósito, o mesmo foco, o mesmo objetivo ali, que seria a aplicação web do lado do servidor, né? Nós temos naturalmente que lembrar que existe uma distribuição de tecnologias quando nós pensamos em uma aplicação web, e no caso da tecnologia PHP, ela funciona e ela é observada através do servidor, né? Então isso é processado em uma máquina que é capaz naturalmente de resolver e responder muitas requisições. Na maioria das vezes esse é o projeto, essa é a escala esperada, e o objetivo dessa tecnologia é exatamente trazer dinâmica para as aplicações web, né? Se a gente pensar lá dentro de um processo de evolução, inicialmente nós tínhamos somente as páginas estáticas e houveram tecnologias e investimentos para que pudessem gerar conteúdo dinâmico e usufruir da internet. Faça só um paralelo aí, a internet é a rede mundial de computadores. Então você tem muitas máquinas interligadas e o objetivo de você conectar todas essas máquinas e usufruir naturalmente desse processo de conexão é entrega de dados, compartilhamento de informações. E quando nós pensamos na capacidade do computador em entregar conteúdo dinâmico num tempo de resposta muito baixo, naturalmente a gente chegou num processo natural, de usar a capacidade computacional para gerar conteúdo dinâmico, ora baseado numa base de dados, ora baseado em outros arquivos, outros computadores, um processamento distribuído, tudo isso é possível. Eu gostaria só de pontuar quais são os nossos objetivos dessa aula. Então, ali como competência, linguagem de programação PHP, esse é o nosso foco, e o resumo é conceitos de linguagem de programação PHP. Então, nós vamos agora observar quais são os pontos que nos norteiam com relação ao PHP. Para você trabalhar profissionalmente com PHP, você vai ser exigido de muito mais conhecimento, mas aqui nós temos um introdutório que te impulsiona para que você possa, primeiramente, compreender a ideia das páginas dinâmicas e depois até entender um pouco mais do conceito da tecnologia e talvez, se você seguir com ela como objetivo de aprendizado, você vai conseguir, tornando-se um profissional, compreender quais são os outros potenciais. Porque quando nós olhamos a linguagem como elemento básico e a plataforma no qual utilizamos essa linguagem, na medida com que nós investimos tempo e dedicação, novos potenciais aparecem, novas possibilidades, tá? Então eu gostaria de apontar também quais são os nossos conteúdos. O objetivo ali é apresentar a linguagem PHP, o conceito, né? Nós temos um tempo de execução e tudo mais. Depois nós vamos falar sobre os tipos de dados, numéricos, alfanuméricos, booleanos. Falaremos sobre saídas e escopo de variáveis, que é algo também comum quando a gente pensa no contexto web. Resolveremos uma situação-problema. Seguindo, falaremos sobre operadores e estrutura de controle, estrutura condicional, estrutura de repetição. Na sequência, falaremos 2 meios de modularização, tá? Dividir nossa aplicação em módulos. Primeiramente, através de arquivos e funções, totalmente suportado a partir da tecnologia, e avançamos para duas técnicas de programação, uma que envolve a programação orientada a objeto, que é conceito importante para a nossa área, e outro, a programação funcional. E ao final nós concluímos com uma situação-problema, item 2, é uma segunda situação-problema. Esses são os nossos objetivos, né, macros, e a cada conceito, a cada situação-problema, nós vamos poder melhorar, entender um pouco mais dessa tecnologia e como ela nos ajuda no desenvolvimento. Linguagem PHP. Então, primeiramente, inicialmente, ela era chamada de Personal Homepage, né, o autor que desenvolveu.
Depois ela evoluiu para um conceito pré-processador HTML PHP. Então essa seria a definição do acrônimo PHP. Então já é o suficiente para entendermos que o objetivo é pré-processar. Então o que nós temos aí como compreensão disso? Nós temos um arquivo, esse arquivo contém conteúdo estático e conteúdo dinâmico, que é uma linguagem de script, no caso o PHP. E existe um pré-processador que faz a interpretação desse arquivo e consegue entender aquilo que é estático, gerando como saída padrão. Ele automaticamente pega aquilo que é estático e gera como conteúdo padrão, e aquilo que é dinâmico, aquilo que é script, ele executa, e o resultado desse executar, ele também transfere para a saída padrão. Então é basicamente muito aderente à aplicação web, muito comum. Vamos ao quadro, por favor. Então, falando aqui um pouco sobre a origem do PHP, o acrônimo é esse, Hypertext Preprocessor, né, pré-processador de hipertexto. O PHP foi desenvolvido inicialmente por um desenvolvedor independente chamado Rasmuth Leerdorf. Ele criou, basicamente porque ele acreditava que era muito complexo o desenvolvimento, então ele queria algo que fosse mais prático. É uma linguagem fracamente tipada. O que nós compreendemos com isso? Que é uma linguagem que nós não declaramos tipos, tá? Não precisa declarar uma variável do tipo inteiro, alfanumérico, não. É somente declarar a variável e utilizar. E a simplicidade pode ser percebida aqui, ó. Existe uma tag de abertura de script PHP e uma tag de fechamento. Então aqui se assemelha ao HTML, mas não é. Então, aqui nós estamos usando uma função chamada echo, que é a função que lança o conteúdo para a saída padrão. Entenda que essa saída padrão é basicamente a resposta para o navegador, ou então seria a saída padrão de um terminal, né, um terminal do tipo console. Mas aqui no caso, numa aplicação web, o echo vai gerar um conteúdo que vai ser transmitido para o navegador. E essa função aqui, no caso, ó, perceba, nós temos uma string, esse ponto é para concatenar, uma função date para você recuperar a data, e aí a data e hora do computador, e aí você já tem aqui uma formatação diretamente na função. Aqui essa simplicidade da linguagem PHP, ela pode ser percebida exatamente porque a partir do momento que eu abro a tag do PHP e começo a descrever script ali, linguagem de programação, utilizar o potencial do PHP, eu estou desenvolvendo conteúdo dinâmico. O echo é uma das funções que nós usamos para a saída padrão, para gerar conteúdo que vai ser entregue para o navegador. Então, aquilo que o usuário, quando for executar, ele não vai ver aquele ponto date, ele vai ver uma data e hora atual gerada a partir da informação que está contida no computador. Okay? Então, essa é uma dinâmica muito comum. Falando sobre variáveis, vamos ao quadro, por favor. Então, nós temos ali como objetivo, falando aqui sobre variáveis, definindo PHP. As variáveis são definidas sem um tipo, como foi falado, por isso que é fracamente tipada. O ciclo de variáveis pode ser percebido aqui, ó. Primeiramente, eu tenho um bloco PHP, abre e fecha. Nesse contexto, dentro desse contexto desse bloco, inicia-se uma variável número, ó, só para a gente entender. Uma característica comum aqui da linguagem é que as variáveis têm um prefixo que é o $. Então, é uma característica da própria linguagem. Toda vez que você pensar em variável em PHP, você tem que lembrar do $, tá? Ou o cifrão, né, que seria uma forma de evidenciar esse caractere. Então, aqui eu tenho uma variável chamada número que recebe 5. Essa informação aqui é alfanumérica, ok? Quando eu faço uma outra variável, declarando aqui logo abaixo, chamado soma, e faço uma soma, um operador aritmético, usando o número 15 e a variável número, o que tem dentro de número é uma informação alfanumérica. Só que automaticamente existe todo um princípio do PHP de tentar converter para o tipo apropriado. Então ele entende que eu estou tentando fazer uma soma, mesmo sendo número, ele vai tentar transformar esse número para essa informação que está codificada como caracteres para número, e aí sim ele vai fazer a operação de soma. Depois, na sequência, perceba que nós estamos mudando o valor da variável soma para 10. É um texto.
E ao final nós mostramos aqui, usando não echo, agora print. Perceba que dentro desse princípio ali, o pré-processador ele tenta corrigir as situações, ele tenta converter os tipos para exatamente chegar naquilo que é o desejado. Então, estou usando o operador de soma, a minha variável não é um número, mas o que está dentro dela é. Então, ele tenta resolver isso para nós. Por isso que a linguagem ela tenta facilitar a vida de quem está usando, tá? Então, não é dificultar. Vamos ainda para o computador. Em páginas web, total interação com conteúdos estáticos, como o HTML. Qual é o pensamento aqui? Logo abaixo, nós temos aqui um pseudocódigo. Perceba que eu tenho, ora, conteúdo estático, que é o que eu vou sinalizar, e ora, conteúdo dinâmico. O conteúdo dinâmico, eu vou só fazer uma chave aqui, ó. E essa distinção entre estático e dinâmico é feito pelo pré-processador. Então, ele entende que aquilo que não está dentro de uma tag PHP não é script. Então, ele não tem que executar. Ele só tem que fazer a leitura e gerar, vamos dizer, transferir isso para a saída padrão. Essa dinâmica, quer dizer, essa capacidade que o pré-processador tem de fazer a leitura do estático e transferir automaticamente, e aquilo que está dentro da tag interpretar, isso torna o processo de produção de páginas dinâmica algo extremamente prático. Falando sobre blocos de código, vamos ao quadro. Então, nós temos aqui como pensamento múltiplos blocos de código, é uma outra possibilidade. Eu tenho aqui uma página HTML, perceba que aqui eu tenho o primeiro bloco de código, na verdade, o primeiro bloco de script PHP, e logo aqui, ó, aqui eu tenho um outro bloco, e aqui ao final, aqui, ó, eu tenho uma saída de uma variável. E aí nós estamos usando um operador aqui que é muito útil quando nós só queremos dar a saída e incluir em conteúdo estático o valor de uma variável ou de uma expressão. Então, nesse caso, essa múltipla capacidade de incorporar vários scripts é algo extremamente prático e acaba sendo importante aí na hora do desenvolvimento, tá? Continuando, o processo de comentário é ao estilo C, que nós podemos usar o // ou o sustenido, simples também para utilização. E nós temos ainda, para gerar saídas para o navegador, o processo de saídas pode ser usado através do print. Então, nós jogamos aqui, perceba que nós estamos utilizando uma string concatenando diretamente com o conteúdo de uma variável, e nós também já visualizamos ali a possibilidade de utilizar o echo, que é o que nós temos na sequência. O comando echo, assim como o print, tem a mesma função, que eu consigo lançar para a saída padrão, mas eu posso usar múltiplos valores, separados eles através de uma vírgula. Essa capacidade é o que nós temos ali com relação ao echo ou então ao print, tá? Eu concluo aqui essa introdução ao PHP. Tipos de dados em PHP. Qual a importância de compreendermos os tipos? Quando nós pensamos em computador, nós temos que associar a capacidade computacional com a memória. Então, quando nós escolhemos um computador, seja ele pessoal, ou até mesmo um smartphone, né, que tem toda uma capacidade hoje computacional considerável, nós não temos que pensar só na ótica do processador. Nós temos também que analisar a capacidade de armazenamento. A memória principal é aquela memória volátil, ela tem uma relação direta com o processador, porque as operações que são feitas dentro do processador são armazenadas, o resultado dessas operações, na memória principal. Então, nós precisamos compreender os tipos, no caso do PHP, basicamente para sabermos como lidar com as informações que vamos trazer dos nossos sistemas. Mas a linguagem PHP tem uma vantagem, ou melhor, facilita a vida do desenvolvedor, porque ela permite com que usemos os tipos de dados, mas sem nos preocuparmos exatamente com a declaração. É uma linguagem fracamente tipada, essa é uma característica preponderante ali. Vamos falar um pouco sobre tipo de dados, tá? Então, nós temos aqui os tipos de dados primitivos em PHP, eles devem ser compreendidos, suportados, né? Alguns tipos de dados são suportados.
nós podemos destacar o booleano para valores verdade, inteiro para valores numéricos sem casas decimais, ponto flutuante, valores com casas decimais, string e array, que são são as estruturas de dados monovaloradas ali, né? Onde nós temos a capacidade de uma única estrutura guardar múltiplos valores. Isso conforme Niederauer 2017, tá? Os tipos de dados escalares são utilizados para representar um único valor em PHP, são estes, tá? O booleano, inteiro, pontos flutuantes, string e o array. Na verdade, não representa um único valor array, né? O array ali está somente para destacar a informação, mas nós temos poucos tipos. Quando nós pensamos na ótica de alguma outra linguagem, onde a escala da informação é definida pelo seu tipo, PHP deixa isso de lado porque ele faz a gestão desse tipo. Nós utilizamos as variáveis de forma transparente, então nós temos uma linguagem dinamicamente tipada. Quer dizer que aquilo que eu coloco dentro da variável é o que vai determinar o tipo da variável. E a escala dessa informação também é gerida pelo próprio tempo de execução do PHP. Então não preciso me preocupar se é um byte, se é um int, se é um double, se é um single. Não, eu só preciso utilizar enquanto dado, e o armazenamento e gerenciamento da memória principal é responsabilidade do Android, do PHP Runtime, ok? Vamos ao quadro falar sobre o tipo booleano, por favor. O tipo booleano, ele tem como princípio representar o true ou false, e que não são sensíveis à caixa, tá? É possível utilizar valores numéricos 0 para false e não 0 para representar true. Essa é uma característica muito comum, tá? Qualquer coisa que diferencie de 0 é tratado como verdadeiro, e o 0 é a representação do falso. Então aqui é só uma escala, uma ideia de execução. Eu tenho uma variável ativo e o valor dela é falso. Eu coloquei 1, a partir desse momento ela passa a valer true, porque ela tem algo diferente de 0. Assim como se eu armazenar 5, ou o 0, nesse caso, a variável volta a representar o false. Se eu fizer a análise com relação à condição lógica, o valor lógico dessa variável, o PHP não vai me restringir, ele não vai dizer, olha, você está tentando fazer algo inapropriado, você não deve fazer isso. O PHP não faz essa distinção. O que ele faz a análise o que tem dentro dessa variável é 0, então é falso. É diferente de 0, então é true. Então perceba aqui pela distinção, nós temos 3 situações que a variável seria tratada como true, sendo que ela não tem um valor com relação a um valor verdade, true, ou exatamente um valor específico, tá? Continuando, o tipo inteiro, nós utilizamos para representar numéricos inteiros, tá? Isso é comum. Qualquer linguagem que você associar, você vai achar algo parecido. Você pode usar como forma livre a declaração da variável e atribuição, e aqui tem uma representação. Se você colocar esse prefixo 0 aqui, ele entende que essa informação, esse número, ele está no formato octal, ou então, se você usar o prefixo 0x, ele entende que esse número está no formato hexadecimal. Aí são bases diferentes, mas internamente nós estamos falando de uma sequência apenas de byte, tá? Já os pontos flutuantes, que são aqueles com casas decimais, olha a representação, naturalmente, da variável é a mesma. Utilizamos o ponto para a declaração das casas decimais. Podemos indicar um elevado à quarta, ou então ainda elevado a mais 11. Então é uma possibilidade, quando há necessidade, ele tem amplo suporte com relação a isso. Falando um pouco mais sobre tipos de dados, falando sobre a string. A string é uma cadeia de caracteres, como nós já utilizamos em outras linguagens, só que existe uma distinção aqui. Nós podemos tanto declarar com aspas duplo ou aspas simples. Essa habilidade, essa capacidade em PHP, ela é algo bem interessante, tá? Por quê? Porque nós podemos, nesse caso da string, quando nós pensamos na perspectiva de pegar conteúdo
em PHP, conteúdo em HTML, e pode ser que aquele conteúdo ele utilize aspas duplo por alguma razão, ou aspas simples. Então, nós conseguimos diferenciar entre um ou outro baseado exatamente no texto que nós estamos armazenando. Ora utilizar o aspas duplo, ora utilizar o aspas simples. Falando sobre array, vamos ao quadro. Cada índice de um array, o que podemos chamar de chave, isso porque podemos utilizar números inteiros ou então outros tipos de dados. A ideia do array aqui em PHP é algo extremamente poderoso. Você declara uma variável, faz uma indexação e guarda um valor. Utilizando esse mesmo termo de indexação, você consegue recuperar. Você pode usar tanto para a questão de numéricos, indexadores numéricos, ou também você pode usar para outros tipos de indexadores. Então, nesse caso, ele se assemelha muito à questão de um dicionário. Vamos ao quadro para apontar isso daí. Nesse caso, eu estou usando aqui uma variável cotação e fazendo indexação não pelo número, mas por um termo termo como uma cadeia de caracteres. Essa distinção se assemelha exatamente a um dicionário e não exatamente a um vetor, como nós temos em linguagens como ANSI C, tá? Nós finalizamos por aqui esse conceito aí de tipos de dados em PHP. Saídas e escopo de variáveis, né? As saídas é algo extremamente importante, o domínio em PHP, exatamente porque nós precisamos e vamos usar o PHP para gerar saída. O propósito inicial do PHP enquanto linguagem era possibilitar e facilitar a produção de conteúdo dinâmico, ok? E nós precisamos compreender quais são os potenciais e também já vamos abordar a questão do escopo de variáveis, porque existe, né? As variáveis são declaradas em contextos diferentes, são referenciadas em contextos diferentes, para naturalmente nos ajudar no aporte e a produção de aplicações mais complexas. Vamos ao quadro. Então, gerando saídas para o navegador, nós podemos utilizar uma função chamada printf, print um F de formatação, e nós usamos texto mesclado com valores gerados na programação. E nós podemos ainda definir precisão e alinhamento e posição. Então, a função printf, ela permite, conforme nós podemos observar aqui no exemplo, definir uma string e definir um ponto de substituição. Então, automaticamente aqui, ele vai entender que esse número, ele precisa ser colocado nesse ponto, e com duas casas decimais do tipo float, né? Casas decimais, porque é um ponto flutuante. Então, perceba que nós utilizamos para formatar a saída. Então, print F é print formatado. Continuando, para a utilização dessas saídas formatadas, nós podemos seguir uma lista que nos ajuda a formatar conforme a nossa conveniência, tá? Então, os especificadores de tipos usados comumente, tá? Aqui, por exemplo, se você quiser pegar um número inteiro e apresentar ele como binário, você pode usar o %B. Ou então, como o inteiro como caractere ASCII, %C. Decimal com sinal, %D. Número flutuante, %F, conforme nós já tínhamos visto ali no conceito, tá? Podemos ainda apresentar como número octal. Olha, esse é um ponto de importância, de destaque, que nós estamos só mudando a representação do número. Perceba que um número, ele é um valor absoluto. O que ele está fazendo ali é uma conversão de bases decimais, bases numéricas. Então, ele tem uma informação que ele codifica como binária, né? Essa é a representação de uma variável, nos computadores hoje convencionais, e quando nós mudamos a formatação, nós só estamos pedindo para que ele faça uma mudança de base numérica para a apresentação, porque para o computador ainda continua sendo a mesma sequência de bits, tá? Isso não há diferença, mas para o ser humano, ele pode, ora, fazer necessário a visualização de um número como decimal, como octal ou como hexadecimal. Voltando ao quadro, então nós podemos ainda apresentar somente uma string, ou então um número decimal sem sinal, então seria esse o de unsigned, né? Podemos apresentar como hexadecimal,
caixa baixa ou caixa alta. Então, são possibilidades aí com relação à saída do printf. Então, é uma possibilidade de adaptarmos os nossos dados, que estão contidos em variáveis, de acordo com a necessidade, com acordo com o sistema que nós estamos projetando, tá? Falando sobre sprintf, vamos ao quadro. O sprintf, ele tem uma função de não gerar uma saída. Perceba aqui, ó, não gera uma saída. Então, é uma impressão formatada, só que esse S aqui, basicamente, é porque ele gera uma string, ele gera um texto com a informação codificada. Então, nesse caso, o uso aqui, ó, eu tenho uma variável custo, e eu vou usar o sprintf, e estou passando aqui, ó, %.2f, nesse caso aqui em específico, ele vai pegar esse número aqui, ó, 42.2, e vai formatar com 2 casas decimais. Só que ele vai guardar dentro da variável custo a string e não fazer uma saída. Ele não vai gerar isso como saída, tanto que é um processo de atribuição. E aí nós usamos o echo para gerar essa saída em específico. É muito importante esse tipo de função quando você precisa produzir um texto que não vai ser lançado para o navegador. Exemplo, eu vou guardar a informação dentro do banco, eu vou mandar um e-mail, eu vou gravar um PDF. Essas são informações que nós processamos, mas nós não geramos necessariamente uma saída para o navegador. Falando sobre scope de variável, vamos ao quadro. As variáveis são declaradas, naturalmente elas são declaradas e recebem um espaço em memória. Só que a construção e destruição dessas variáveis respeita o conceito de escopo, né? A localização da variável influencia grandemente o domínio no qual uma variável pode ser acessada. No entanto, nós temos essas possibilidades. As variáveis locais, que são declaradas dentro de um bloco PHP, de um bloco de código, perdão, uma função. Parâmetros de função, que também são específicos para aquele bloco de declaração. As variáveis globais, que são declaradas no escopo do script, e as variáveis estáticas, que são declaradas dentro de função, mas permanecem em memória, tá? Então, falando sobre a variável global, aqui eu tenho uma variável declarada dentro de um bloco de um script PHP, perceba, ela não está dentro de uma função. Aqui nós estamos falando de modularização, então nossa sequência vai haver uma discussão sobre como isso acontece, mas aqui eu tenho uma variável e ela recebe um valor. Dentro da função conta mais um, se eu declarar a variável global var, tentar utilizar ela diretamente, vai haver uma interpretação de que é uma nova variável. Por isso eu tenho que usar o prefixo global. E aí, naturalmente, ele entende que essa variável aqui corresponde a essa variável externa, tá? A variável estática, ela tem uma função de permanecer, quer dizer, dentro de uma função, eu declaro uma variável, só que eu não quero que ela perca o seu valor, ela permaneça com o seu valor. Nesse caso, nós usamos o prefixo static e ela permanece em memória independente do fim de execução do bloco, tá? Esse ponto inicial aqui que nós temos com relação às variáveis, elas nos dão um norte para distinguirmos entre as variáveis locais, que são declaradas dentro de uma função, as variáveis globais, que estão declaradas dentro do script, e as variáveis estáticas, que são acessíveis dentro de um bloco de código só, mas que não perdem o seu valor. Aqui nós finalizamos esse conceito de variáveis e escopo. Precisamos agora compreender uma demanda, uma situação, um problema, e precisamos resolvê-la através de programação, tá? Então, nosso desafio é exatamente esse. Vamos à situação, problema. Ó, precisamos desenvolver um catálogo de mercadoria, baseado em dados armazenados em um arquivo. O cliente deseja que, sempre que alterar o arquivo, a página do conteúdo dinâmico reflita. Então, esse estudo de caso aqui, né, a nossa situação problema, ele evidencia exatamente a importância de linguagens de programação como o PHP.
Para tornar acessível uma informação hoje, a web é um meio, é um contexto muito importante, porque nós podemos usá-lo para entregar para qualquer dispositivo, inclusive as Smart TVs e outros mais, né? Agora, como que nós fazemos com que esse conteúdo seja dinâmico? Aqui nós precisamos tornar um conteúdo que está constituído em um arquivo, tornar ele acessível. Se esse arquivo for alterado, esse conteúdo também deve refletir esse conteúdo disponibilizado. Então aqui nós usamos o PHP para tornar a capacidade de ler esse arquivo e traduzir em página PHP, página HTML de forma dinâmica, tá? Então para isso, vamos aqui ao computador, por favor. Olha, eu tenho aqui, eu já estou com o Visual Studio Code, que é uma ferramenta que eu estou utilizando para codificar, tá? Ela não é única, você pode naturalmente utilizar outras ferramentas, é uma ferramenta simples. Então, o primeiro objetivo, olha, eu também estou com o meu ambiente de execução, no caso eu instalei através de um XAMPP Control P, é uma ferramenta que permite com que nós possamos disponibilizar os conteúdos PHPs, né? Ele cria um conceito de servidor. O que eu tenho desenvolvido aqui, nós vamos avaliar esse código, é algo que permite exatamente isso aqui, ó. Estou abrindo meu navegador, eu tenho um servidor web que está rodando em plano de fundo, tá? Esse é um conceito básico do desenvolvimento web. Ele está rodando numa porta chamada a porta de número 8080 para o protocolo HTTP. Então eu vou aqui no meu navegador e coloco localhost 8080. O meu servidor, ele já me disponibiliza duas situações de problema que eu desenvolvi aqui para nossa aula, tá? A situação problema 1, que é essa que nós estamos discutindo, ela traz esse conteúdo aqui, ó. Vamos só tornar ele acessível para todos, ó. Nome, fabricante, preço e uma lista. Perceba, esse conteúdo, ele está dentro de um arquivo, ó. Eu vou lá dentro desse arquivo, ó, é um arquivo do tipo CSV, tá? Command, vou só colocar o traduzido, valor separado por ponto e vírgula, tá? É uma representação. Então, cada linha tem uma informação, é uma forma de representar. Ali ele não falava como esse arquivo está codificado, mas essa é uma das formas de codificarmos informação. Olha o que eu vou fazer, vou apagar todos os registros e vou salvar o arquivo. Eu venho aqui na minha página, só está aqui a mercadoria, só um. Se eu voltar os conteúdos, e vem aqui, ele funciona, ele vai refletindo. Olha, primeiro, a forma como a informação estaria codificada, não existe um certo ou errado, né? O enunciado diz, ó, está dentro de um arquivo. CSV é um formato muito comum de guardarmos informações, assim como XML, assim como o formato JSON, são formatos de codificação de dados que depois múltiplas linguagens podem, ora produzir, ora fazer a leitura. Aqui nós estamos lendo a informação. Agora, como que eu fiz isso? Eu criei um script, contexto ora estático, que é HTML, ora dinâmico. E nós vamos avaliar isso aqui no computador, por favor. Então, esse script, que eu chamei de index.php, essa é uma relação da linguagem, ó. Deixa eu só tirar esse ponto aqui, ó. Eu tenho, tudo que você está olhando aqui na tela é HTML. Você não perdeu nada até agora, você já tem esse conhecimento. Agora, o que tem entre a tag de abertura PHP, conforme nós já vimos, isso sim, são conteúdos dinâmicos. Primeiro ponto, aqui no começo, eu tenho uma lógica de programação. Ó, o que eu faço? Eu faço algo como, eu pesquisei como fazia a leitura de um arquivo, descobri que havia uma função chamada fopen, ó. Ela permite abrir um conteúdo. Então, eu apontei para o meu arquivo. Eu disse que era somente leitura, que é read, tá? Se acontecer algum problema, se esse arquivo não existir ou se ele estiver bloqueado, eu dou uma mensagem para o meu usuário e paro. Agora, enquanto, olha que interessante, o PHP permite, quer dizer, já vem dentro do PHP uma habilidade de fazer leitura do tipo CSV. Então, o que eu faço? Na verdade, é valor separado por caractere, tá?
que é o CSV. Então, o que eu faço? Eu faço um while, enquanto houver leitura desse arquivo, ele vai lendo linha por linha. Cada quebra de linha, ele entende que é uma nova linha de leitura. Então, ele faz leitura de linha por vez. Então, ele faz a leitura dessa linha, depois ele faz a leitura dessa, e por isso que está dentro de um laço. Ó. Enquanto da leitura for diferente de false, quer dizer, enquanto houver leitura, olha o que eu trato aqui. Se a linha for igual a 0, quer dizer que é o cabeçalho. Então, eu coloco, ó, fecho aqui minha tag, PHP, coloco um conteúdo estático e coloco um conteúdo dinâmico novamente em PHP. Então, eu pego tudo que ele leu e ele me retorna quantas colunas de informação ele leu, eu jogo isso para dentro de um for e gera saídas. Olha o eixo aqui, ó. Só que usando o table head, que é a tag de cabeçalho lá do meu do HTML. Agora, se por acaso não é a primeira linha, quer dizer que são as linhas de dados, eu faço novamente o mesmo processo, só que eu coloco isso dentro de uma linha comum, eu não coloco isso dentro do head. Então eu faço novamente a leitura, isso aqui acontece N vezes. Perceba que é um processo contínuo. Eu aponto para o arquivo, faço a leitura. Existe o arquivo? Existe. Então eu vou continuar lendo linha por linha, separado por, no caso ali eu sinalizei o ponto e vírgula, e ele automaticamente ele fez a quebra para mim dos dados. Ele já conseguiu me entregar as informações. Eu só distingui entre aquilo que era cabeçalho e aquilo que era corpo, para que eu pudesse, voltando aqui para o computador, eu pudesse destacar o cabeçalho do conteúdo. E aí eu trouxe aqui, no nosso caso, uma dinâmica e atendi a necessidade. Mudando o arquivo, aí eu faço naturalmente, a página gera um conteúdo dinâmico. O que é importante aqui destacar? Que esse conteúdo, ele é dinâmico, ele é baseado no arquivo, e o princípio de pesquisa aqui se assemelha, ou vamos dizer assim, a forma como eu obtive os dados de como fazer isso, através do conceito, através de uma pesquisa, através da documentação, através de uma pesquisa na documentação do PHP, tá? Essa situação aqui nós fechamos nesse momento. Esse momento de interação, o que eu gostaria de trazer para você? Discutir exatamente como que funciona o processo de pesquisa. Olha, eu tenho uma situação, um problema que exige que eu faça a leitura de um arquivo do tipo CSV. Como que eu vou atrás disso? Onde que eu busco? Qual é a referência? E eu vou exatamente discursar a partir disso. Esse processo de pesquisar envolve muitas das vezes atrás de sites que fornecem auxílio de programadores para programadores. Um exemplo, um site chamado Stack Overflow, é um site muito bom. Ele permite com que você deixe uma dúvida lá e as pessoas vão colaborar. A ideia não é meramente levar uma dúvida e as pessoas vão te ajudar sem uma razão, mas exatamente um processo de aprendizado contínuo através de uma comunidade. Então você não deixa somente uma pergunta, olha, como é que eu faço isso? Você primeiramente pesquisa. Depois que você não conseguiu, você não achou o resultado, não produziu o resultado que você queria, aí você vai atrás de sites que vão te ajudar. Isso é uma questão de filosofia, de aprendizado, tá? Então, no caso do CSV, eu fiz uma pesquisa. Eu vou mostrar aqui no computador como é que eu fiz esse processo, por favor. Então, nós tínhamos ali o objetivo, a necessidade de resolver a questão do CSV. Eu acessei aqui o meu navegador, tá? E procurei em PHP, né? PHP, how to read. Aqui, CSV file. Por que a questão do inglês? Porque o conteúdo maior que você vai achar é em inglês, né? Então, aqui eu fiz uma pesquisa. O primeiro link aqui já aponta para o próprio site do PHP. Ele me deu, ó, no exemplo, ele me diz qual é a função que eu faço a leitura. E ele me deu aqui embaixo um exemplo, ó. Faz a abertura do arquivo, faz a leitura do conteúdo, jogando na tela. Perceba que esse processo de aprimoramento, de produção do meu resultado, que é o meu aplicativo funcionou, depende exatamente de você buscar uma documentação, buscar um suporte e buscar um entendimento. Então, quanto mais você entende os princípios da linguagem, você vai ter menos dificuldade na interpretação.
de qualquer conceito, de qualquer pedaço de código que você tenha que ler. Então, faça sempre o domínio da linguagem e busque sempre compreender os principais fontes, aí, os principais pontos da internet que você pode buscar tanto uma ajuda quanto um conteúdo de qualidade, tá? Esse momento de interação nós fechamos por aqui também. Operadores e estruturas de controle. Primeiro, os operadores são aqueles são instruções que existem dentro da programação que nos permitem fazer operações básicas, como soma, subtração, multiplicação, atribuição, tudo isso. E as estruturas de controle são aquelas que nos permitem controlar o fluxo. Uma estrutura condicional, uma estrutura de repetição, é aquilo que nós entendemos como elementar para que nós possamos construir um algoritmo ali relativamente simples, tá? Então, nosso objetivo é compreender. Vamos falar primeiramente sobre variáveis globais. O que exatamente são as variáveis globais? Quando você roda um script PHP, existem variáveis que elas já estão acessíveis, por isso que elas são tratadas como globais, e elas são produzidas pelo próprio tempo de execução do PHP, tá? Então, existem inúmeras variáveis pré-definidas que são úteis e de uso geral para a construção de inúmeras aplicações. Nesse caso específico, eu fiz aqui uma produção de um código PHP que, perceba que eu tenho uma saída totalmente dinâmica. Ó. Eu tenho um bloco PHP e aqui eu tenho um hetio. Ó. Uma das grandes sacadas, uma das grandes facilidades do hetio é que você pode quebrar linha. Ó, eu tenho uma quebra de linha aqui, tenho uma quebra de linha aqui e ele entende que todo esse conteúdo tem que ser gerado na saída padrão. Aqui nós já podemos abordar aqui o for each, ó. Eu faço o for each, ele permite você percorrer para em cada interação um valor contido dentro de uma estrutura complexa. Essa estrutura complexa, essa variável aqui, ó, essa variável que o próprio PHP provê, ela começa com o cifrão também, mas tem um underline que antecede, tá? Então, o underline server, eu faço para cada variável que está dentro dessa estrutura, a gente dá um conceito de nomeação. Nós indicamos como é que nós vamos querer obter os dados dessa variável. Então, eu vou dizer que eu quero obter o nome da variável e o valor. E a estrutura do for each vai fazer com que cada informação contida na variável server seja atribuída a duas outras variáveis, em var e em value, tá? Então, ele coloca o nome da variável e o valor dentro dessas duas variáveis, var e value. Por que isso? Porque a nossa estrutura, a variável global PHP, basicamente é como se fosse um dicionário, né? Então, ela tem os nomes das variáveis e os valores das variáveis. Através dessa variável, nós conseguimos dos valores contidos na variável global do PHP, nós temos informações do servidor, do sistema operacional, são coisas que podem nos ajudar durante o desenvolvimento. Eu sugiro que você tente pegar esse código que está ali e codificá-lo e ver o resultado. O tanto de informação que é produzido na hora que nós precisamos visualizar o ambiente no qual nós estamos rodando o nosso script, tá? Constantes, vamos ao quadro. As constantes, elas nos permitem declarar variáveis que não podem ser alteradas. Fica um pouco difícil aí, uma variável que não pode ser alterada, então não pode ser chamada de variável. Exatamente, nós chamamos de constantes. Utilizamos uma função que faz o registro dessa constante. Para isso, nós usamos uma função chamada define, ou define, né? Nós definimos o nome dessa variável e o valor. Perceba que no bloco PHP que eu estou apresentando para você, nós usamos a função define, definimos uma constante chamada pi e um valor para essa constante. E logo no script, na hora que nós estamos construindo a nossa lógica, nós podemos usá-la e o próprio tempo de execução do PHP vai entender que o termo pi deve ser substituído por 3, 14, 15, 9, 2. Então, é uma coisa muito comum aí na programação. Uma outra coisa muito comum é o conceito de interpolação de string. Olha, boa parte do tempo que nós passamos codificando é produzindo
lidando com informações numéricas e transformando ela em texto. Como assim? Olha, basicamente você tem, muitas das vezes, que desenvolver algoritmos que vão envolver informações financeiras, informações contábeis, é muito comum, tá? Mas quando o usuário vai visualizar alguma informação, esse número tem que ser transformado em texto, né? Então imagine que nós vamos fazer uma aplicação onde nós vamos apresentar o saldo para alguém. Essa informação numérica tem que ser transformada em um texto que vai dizer, ó, o seu saldo é alguma coisa. Então perceba que esse processo, eu estou refletindo para você que é muito comum. Lidar com informações numéricas, mas apresentá-la como texto. A interpolação é a capacidade de você pegar um texto e incluir as suas variáveis de forma transparente. O próprio tempo de execução vai fazer com que os valores das variáveis sejam convertidos para texto. Vamos ao quadro. Então, permite o entendimento por parte do interpretador do PHP diferenciar entre conteúdo estático e dinâmico em uma string. Então, perceba aqui, ó, nós temos algumas variáveis, nome, idade, mensagem para verdadeiro e mensagem para falso, e uma saída. E no meio dessa saída de texto, existem a inclusão das variáveis. E o próprio processador, pré-processador PHP, ele consegue distinguir entre esses tipos de saída, tá? Ele tem a habilidade de lidar com isso. E em cima desse processo de interpolação, ó, nós temos ainda os operadores. Alguns tipos de operadores, associação e o seu propósito. Então, à esquerda aqui, ó, nós temos operadores, qual é o tipo de associação e qual é o propósito. Nós temos um operador chamado nil, que permite construir um objeto. Então, é um conceito relacionado à programação orientada a objeto. Nós usamos os parênteses para definir subgrupo de expressão. Usamos colchete para definir indexação em uma estrutura do tipo array. Esses operadores, interrogação, exclamação, perdão, til, mais, menos, menos, são usados para incremento e decremento, ou operadores binários. Nós usamos o arrow para supressão de erro. Tá? Tem situações que você vai usar uma variável, se ela não existir, não vai haver erro. Operadores de divisão, multiplicação e resto de divisão, que é o módulo. Operadores aritméticos, operadores de deslocamento binário, que não é tão comum, mas existem em suporte. Falando ainda sobre os operadores, nós temos operadores relacionais, maior, menor, operadores booleanos, diferente, igual com igualdade, totalmente diferente, operadores binários, né, que nós podemos usar e, ou. Nós temos ainda o booleano, operadores booleanos, operador ternário, é uma possibilidade, e nós temos aqueles operadores que são facilitadores, né? Ao invés de você atribuir uma expressão aritmética, você já usa ele para que você tenha que escrever menos código. Então, você usa o que nós chamamos de operadores de atribuição mais já condensado. E nós temos ainda operadores booleanos do tipo AND, FOR e outros mais, e separadores de expressão, tá? Estruturas de controles, eu só coloco aqui estrutura if, if-else, if-else-if, switch, while, do while, for e for each. Todas essas estruturas, elas nos permitem desenvolver algoritmos mais complexos, né? E atender às nossas necessidades. E o processo de utilização é semelhante a qualquer linguagem, como ANSI, C ou C# e outros mais, tá? Assim nós fechamos esse conceito agora de estruturas de controle e operadores. Conceito de modularização, para você que talvez não tenha percebido ainda. O processo de evolução da programação envolveu exatamente a capacidade de você conseguir dividir o teu código em pedaços menores para que você possa, ora, reutilizá-los, ora, conseguir diminuir o grau de complexidade. Então, esses dois potenciais são evidenciados. Dividimos para conquistar efetivamente. A produção de um algoritmo complexo pode ser feita em pedaços menores, e esses pedaços menores são mais fáceis de serem entendidos, tá? E o objetivo aqui é compreender como nós podemos organizar essa modularização através de funções
ou então através de arquivos. Vamos ao quadro. Então, nós temos, para esse processo, nós temos a capacidade de fazer definição de funções definidas pelos usuários, né? Que seria você conseguir modularizar o teu código usando blocos de código que são acionados mediante a necessidade. Então, nós, como objetivo aqui, nós temos a possibilidade, possibilita a modularização, permite ainda o retorno de valor, permite a definição de valores padrões de argumentos, quer dizer, você pode definir um argumento e definir um valor para esse argumento, caso ele não seja informado na chamada, e permite ainda a manipulação indireta dos argumentos. Como a PHP é uma linguagem dinâmica, é uma linguagem interpretada, existem características que são específicas, né? Se você pega uma linguagem compilada, você não tem os mesmos facilitadores que uma linguagem interpretada, porque o processo de interpretação já permite com que a simples chamada de uma função possa ser identificada pelo próprio pré-processador e ele consiga construir estruturas complexas que serão utilizadas no escopo daquela função. Então, ali no quadro, vamos para o quadro, por favor, nós temos 3 funções que nós podemos utilizar. Dentro do escopo de uma função, caso você queira saber qual é o número de argumentos, você pode chamar a função func num args. É uma função que existe dentro do tempo de execução do PHP e eu descubro o número de argumentos. Agora, se eu quiser o valor de um desses argumentos, eu uso a função funGetArg, ok? Eu só não me lembro se tem um C aqui, depois eu vou tentar verificar isso daí e comento. Ainda nós temos o funGetArgs, que seria exatamente a ideia de você pegar todos os argumentos. Essa dinâmica, essa possibilidade, ela é uma característica que é muito relacionada à questão da interpretação. Você pega, por exemplo, JavaScript, que também é uma linguagem interpretada, ela tem características parecidas, ela tem possibilidades como essas. Vamos ao quadro, por favor. Falar sobre declaração de tipos, argumentos e retorno. O que nós temos aqui? Conforme nós já observamos, a linguagem PHP não nos permite, não nos exige, não nos permite também a definição de tipos de variáveis. Nós declaramos as variáveis e colocamos dentro dela aquilo que nós precisamos. Mas, caso nós temos a necessidade de definir os tipos de argumentos ou então o retorno de uma função, nós podemos fazer isso através de uma definição, de uma sintaxe própria para isso, tá? E o que nós podemos definir? Tipos do tipo classe ou interface, que são contratos, né? O tipo self também, que é uma própria referência à própria classe. Tipos array, booleano, flutuante, inteiro e string. Esse comentário, essa discussão aqui vem exatamente para expandir um pouquinho. Quando nós definimos uma variável, aquilo que nós colocamos dentro dela não é interpretado pelo compilador, né, pelo pré-processador. Então, o que nós temos que compreender? Se eu definir uma variável número e coloco um texto, não vai haver ninguém que vai interpretar e dizer, olha, você não pode fazer isso. Uma linguagem fortemente tipada, ele vai dizer, olha, essa variável é do tipo int, você não pode pôr um texto. E essa é uma característica que não pertence ao PHP. Agora, quando nós pensamos nos parâmetros das funções e o retorno, você pode definir quais são esses tipos, e isso nos ajuda a corrigir certos erros. Então, na hora que você vai fazer a chamada de uma função e não passa o tipo esperado, o próprio tempo de execução do PHP vai fazer essa reclamação, tá? Aqui, vamos ao quadro para representar isso daí. Então, aqui é um exemplo, só para esclarecer o que nós estamos falando. Quando declaramos uma função, nós usamos a palavra reservada function e um bloco de código. Eu posso, no caso, retornar um valor ou não. Agora, o que nós estamos falando é que eu posso também, não é uma obrigatoriedade, mas eu posso definir qual é o tipo do parâmetro e qual é o retorno da função. Essa capacidade é algo inerente aí, uma característica específica das funções e nos permitem exatamente inibir
ou evitar os erros no momento da chamada. Então eu vou chamar uma função e eu não passei uma informação própria, como eu citei, o próprio tempo de execução vai fazer essa crítica. Mas não é exatamente uma obrigatoriedade. Poderíamos adaptar a função calcula, omitindo o tipo de retorno e omitindo o tipo do argumento, do parâmetro. Isso seria totalmente possível. Agora falar sobre incorporação de arquivos em PHP. O que vem a ser exatamente a incorporação? Quando você vai construir um pedaço, um programa mais complexo, e eu comecei falando sobre isso, o ideal é você dividir em pedaços menores. E o PHP permite com que você divida em arquivos diferentes, você se organize através do arquivo e faça a construção de um script a partir da incorporação. Você vai incluindo esses arquivos de acordo com a sua ideia, de acordo com o seu pensamento, e ele vai fazendo a inclusão desses arquivos, aí vai fazendo a leitura e a produção de algo dinâmico. Então nós podemos pensar numa página totalmente, a estética dessa página totalmente produzida a partir de partes. Vamos ao quadro só para citar esses recursos. Então nós temos aqui a inclusão, o include nós usamos para incluir um arquivo em PHP. Caso esse arquivo não exista, não vai haver problema nenhum. Agora, o require, ele obriga, quer dizer, eu estou requerendo um arquivo que eu vou especificar aqui o nome do arquivo. Caso esse arquivo não seja localizado, um erro vai ser gerado. E eu tenho uma variação que é o sufixo once, que seria a inclusão de apenas uma única vez ou requerer apenas uma única vez. Por quê? Quando você constrói tua lógica, pode ser que em vários pontos você peça para incorporar o mesmo arquivo, só que você quer que ele seja incorporado apenas uma única vez. Aí é o que vai nos distinguir ali com relação ao include ou include once, ou require e require once. Eu faço a exigência ou somente a inclusão, caso exista, vai ser incluído, se não existir, não vai ser incluído. Agora eu posso determinar que caso já tenha sido incluído, seja obrigatoriamente ou não obrigatoriamente, não vai haver uma crítica, vamos dizer, não vai haver uma reincorporação, tá bom? Esse ponto agora de modularização, esse assunto, nós fechamos por aqui. O que nós temos aqui? Eu preciso desenvolver ainda, modularizar o meu sistema, a minha aplicação, mas eu quero fazer isso através de uma técnica de programação orientada a objeto ou então de programação funcional. São duas vertentes, duas possibilidades que a linguagem PHP nos permite, tá? Falando sobre classe, vamos ao quadro. A programação orientada a objeto, a classe, ela permite, né, podemos definir classes para promover o desenvolvimento orientado a objetos. Para isso, a palavra reservada class será utilizada na definição de um bloco estrutural. Então, o que nós temos aqui como pensamento, né? O que eu tenho que ter discernimento com relação à programação orientada a objeto? Primeiro vem de um paradigma, forma de pensar. Então, paradigma orientado a objeto é um padrão de pensamento que envolve a organização de uma aplicação através de classes, seus relacionamentos e os objetos, né, se comunicando, fazendo a interação um com o outro. Então, através do conceito de classe, eu consigo representar essa unidade macro, a unidade principal da programação orientada a objeto. E PHP suporta essa definição usando somente a palavra class. Então, eu coloco class, o nome da classe, e eu já consigo criar um bloco estrutural, tá? Além disso, nós temos uma outra característica que é importante citar, que é o termo this. Quando nós estamos dentro do escopo de uma classe, nós queremos nos referir à própria classe, nós usamos uma palavra reservada chamada this, permite acessarmos o objeto no contexto de execução de um método. Devemos utilizar a pseudo-variável this. Lembre-se que tem o cifrão ali que antecede o termo this. Isso vem do conceito, da filosofia da programação orientada a objeto. Então, eu estou codificando métodos, que são comportamentos inerentes aos objetos no qual aquela classe representa. Né? A classe constitui, ela materializará objetos através dos seus comportamentos e dos seus atributos.
No escopo do método, quer dizer, durante a codificação do método, eu uso a palavra this para referenciar o próprio objeto, tá? Então, isso é uma característica muito importante. Falando sobre o operador new, vamos ao quadro. Quando nós temos uma classe, a classe é um molde. Quando nós queremos a criação de um objeto, nós utilizamos a instrução new. Ainda podemos utilizar uma variável do tipo string, contendo o nome da classe para gerar uma nova instância dessa classe. Isso é uma coisa comum e é incomum em linguagens compiladas, como ANSI não seria o caso, porque não tem suporte à programação orientada a objeto, mas no caso, como é uma linguagem interpretada, se eu der um new apontando para uma variável, contendo o nome da classe, o tempo de execução do PHP, ele vai conseguir criar o objeto dessa classe. Exatamente por conta da dinâmica, é totalmente dinâmico, o processo é dinâmico, tá? Falando sobre as propriedades, vamos ao quadro. As variáveis que são declaradas dentro de uma classe são consideradas membros e são chamadas de propriedades. Então, pertencem àquela classe, na verdade serão representados a partir dos objetos. Utilizamos os modificadores de visibilidade na definição delas, através da palavra-chave public, protected ou private, seguidas de uma declaração normal de uma variável. Olha, se você fizer uma análise ali da razão da orientação objeto, da existência, do porquê foi pensado, era o controle absoluto sobre os seus atributos, né, que nós chamamos de propriedades. Então, o modificador de visibilidade é uma característica inerente também à programação orientada a objeto, porque é quando você distingue quem tem direito ou não a acessar uma determinada informação e evitar, assim, situações de erro. Os métodos, conforme nós já vimos, eles têm são funções declaradas dentro de uma classe, são consideradas membros e são chamados de métodos, que são os comportamentos. Nós também podemos utilizar os modificadores de visibilidade, na definição deles, através da palavra-chave public, protected ou private, seguindo de uma declaração normal de uma função. Então, assim como os atributos, né, as variáveis são precedidas de um modificador de visibilidade, as funções também são, e aí nesse caso, nesse contexto, são chamados de propriedades e são chamados de métodos. Existem métodos especiais, como os métodos construtores e destrutores. São métodos que são, ora, executados no momento da criação do objeto, ora, executados no momento da destruição, tá? Falando sobre funções anônimas, qual é o sentido da função anônima? É você conseguir criar um pedaço de código que pode ser passado como argumento. Vamos ao quadro. Uma função anônima, conhecida em PHP, também por clauses, possibilita a criação de funções sem a especificação de nome. São úteis para possibilitar a implementação de chamadas de retorno, muito próximo à implementação de classes anônimas nesse quesito. Podem ser utilizados para a construção de uma programação baseada em funções e menos dependente de tipos de dados, tá? Então aqui, nós temos um código que evidencia a função anônima. O que nós temos aqui para destacar? Perceba a variável critério. O que nós armazenamos dentro dela? Uma função anônima, porque a função não tem nome. E olha que interessante, quando nós chamamos uma função chamada arrayFilter, uma função que é do próprio tempo de execução do PHP, nós passamos aqui como argumento aquela função. É o que eu tinha sinalizado. A ideia de uma programação funcional é a capacidade de você colocar dentro de variáveis código, funções, e usar essas variáveis como passagem de parâmetro, para que esse código possa ser executado dentro de um outro contexto, tá bom? Fechamos aqui esse ponto de conhecimento, modularização através de programação orientada a objeto e funções anônimas. Olha, uma característica muito importante quando nós desenvolvemos aplicações para a web é uma representação padrão de uma página, quer dizer, um estilo, uma linha de design comum em todas as páginas que nós viemos a desenvolver. Então, quando nós pensamos em modularização, modularizar o layout, quer dizer,
Eu penso no meu layout, cabeçalho, rodapé, conteúdo, como uma estrutura totalmente encaixável. Então eu mudo aquilo que é cerne ao conceito, ao assunto, mas todo o entorno, todos os outros elementos permanecem os mesmos. E baseado nisso, eu chamo para a nossa situação problema. Precisamos ali, ó, construir um formato padrão, um layout base para um site corporativo em PHP. Devemos considerar para isso cabeçalho, menu, conteúdo, adjacente e rodapé. Então, nosso objetivo é construir um layout padrão. Isso é algo que eu comento sempre quando estudamos PHP. PHP é uma linguagem. O que você vai para produzir algo mais profissional é compreender as possibilidades e possivelmente os frameworks que já estão desenvolvidos e que te facilitam o desenvolvimento, te permitem você construir algo mais poderoso, mais rápido, mais intuitivo, tá? Então esse é um princípio aqui. Então eu gostaria de chamar aqui para o desenvolvimento. Vamos pensar como resolver essa situação, tá? Eu estou com o meu código aqui aberto, tá? Eu preciso analisar um pouco mais essa situação, construir um código que nos dê condições aqui de resolver. Nós estávamos com a situação problema aqui 1, a situação problema 2 está aqui, ó. Então, como é que eu pensei nesse caso? Vamos ver primeiramente como funciona, tá? Eu fiz exatamente uma estruturação, esses são termos que eu desenvolvi, tá? Não existe o certo ou errado aqui. Deixa eu dar um zoom para olharmos com mais... Ó. Primeiro, eu tenho uma página chamada index.php. E depois eu tenho os elementos que são partes dessa lógica, né? Então eu tenho um elemento que eu chamei de compartilhado aqui, ó, que é o rodapé e o cabeçalho, tá? E eu tenho as páginas de conteúdo, principal e sobre, tá? Vamos perceber como é que eu fiz esse desenvolvimento, como é que eu produzi essa inteligência. Olha, muito simples. Aqui em index.php eu construí um HTML padrão. Então eu vou tirar um pouco o zoom. Eu fui lá, coloquei um HTML, incluí aqui aquele framework chamado Bootstrap. Né? Então eu fui lá, defini um HTML, eu quero usar o estilo do Bootstrap para facilitar a minha vida. E eu comecei a construir a minha página. E perceba o que eu fiz. Eu tenho, dentro do corpo da minha página, eu tenho uma tag chamada container. O que vai ser esse container? Vou mostrar aqui no navegador. Ó. Deixa eu colocar na minha situação 2 aqui, ó. O container, deixa eu só tirar um pouco o zoom, é essa parte que eu vou destacar agora. O container é isso aqui. Essa área que eu estou delimitando em vermelho. Ok? Joia. Esse é o container. Dentro do container eu tenho a inclusão. Lembra do include? Eu estou dizendo, eu estou incluindo o cabeçalho. O que tem no cabeçalho? Eu vou lá descobrir o que tem dentro desse arquivo. Header. Ó, share, header. Aqui eu tenho várias tags, mas que foram produzidas a partir do Bootstrap, que é um conceito que você já viu. Eu construí aqui, basicamente, aquela área de navegação. Eu usei a tecnologia e eu produzi essa parte que está aqui em cima, ó. Esse é o header, ok? E eu também produzi o footer, que é somente esse Minha Empresa 2019, ó, que está aqui embaixo. Então, eu pensei e concebi em duas partes, header e footer. Só que tudo isso está dentro do container, está dentro de index.html. Aquilo que o usuário vai ver vai ser a partir da seguinte lógica. Vamos aqui para o computador. Ó, o conteúdo que vai aqui dentro, perceba, ó, estou mexendo aqui, ele está mudando. Está definido em dois arquivos. Principal, tem nada. Eu vou criar mais uma página aqui só para a gente evidenciar. Eu vou chamar aula.php. H2, aula 3D PHP. Ok? Não tem nada. Vou salvar. E vou lá no meu header, que é o meu navegador, e vou incluir aqui, ó, tem um padrãozinho, eu vou incluir
mais um link, só que eu vou abrir agora o aula. Então, eu só coloquei uma âncora, ó, isso aqui é do Bootstrap, não é PHP. Ó, uma âncora que vai abrir, só que ele vai passar um parâmetro chamado aula. Vamos ver isso rodando? Ó, vou dar um refresh aqui. Ó o aula aqui. E como isso funcionou? Muito simples a implementação. O que está mudando é o que está aqui, ó. O conteúdo adjacente permanece, tá? Olha como eu fiz. Aqui no meu index, que é a minha página principal, na verdade é a minha página host, tá? Eu tenho o conteúdo e o conteúdo adjacente, que está fixo, tá? Então eu incluo cabeçalho, conteúdo, o conteúdo adjacente e, por fim, o rodapé. Agora, olha aqui a lógica que eu fiz, ó. Isso é uma característica muito da dinâmica do PHP. Eu crio um bloco PHP e aí eu descubro qual é o valor que foi informado no parâmetro P. O parâmetro está definido aqui, ó. Aqui em cima. É esse parâmetro aqui, ó. Opa. Então, o que tiver definido aqui nesse parâmetro, eu vou obtê-lo. Caso não tenha sido definido, eu devo considerar principal. Depois, o que eu faço? Eu faço a inclusão do que tiver dentro dessa variável. No caso, vai ter o valor que vai ter sido definido, vai estar sobre principal ou aula, não sei, ponto PHP. Quando eu faço a minha referência, olha que interessante, quando eu faço a inclusão, eu posso me referir à minha variável. Então, eu usei uma variável para distinguir, olha, qual é a página que está sendo visualizada? É a principal, é a sobre, é a aula? E baseado nessa variável, eu incluo o arquivo correspondente. Voltando aqui para o computador, então, no caso, eu faço uma inclusão aqui baseado na variável. Então, quando eu vou aqui em cima, ó, eu vou dar um zoom para a gente olhar. Opa, o zoom aqui. Se eu coloco sobre, se eu colocar principal e dou Enter, ele traz o principal. Se eu coloco aula, ele mostra a aula. Se eu mostro sobre, ele mostra sobre. Agora, se eu digitar alguma coisa que não vale, eu não fiz tratamento. Vai dar erro. Então, aqui eu tenho um layout padrão que utiliza-se de o mesmo cabeçalho, o mesmo rodapé e só um conteúdo gerenciado ali dentro, incorporado dinamicamente. E aí baseado exatamente no processo de navegação. Eu poderia e deveria fazer um tratamento. Se a página não existe, leva ela para a página principal, mas é algo que só um try-catch já seria o suficiente, tá? Então, se essa situação, o problema foi resolvida, temos um layout padrão e nós temos agora a condição de desenvolver nós só nos preocupando com o conteúdo principal, tá? Eu fecho por aqui. Perceba, qual a importância de uma dinâmica como o PHP propõe? Quer dizer, se eu não preciso me preocupar com a declaração de variável, o tipo de variável, o tempo de execução, isso é bom ou é ruim? Linguagens fortemente tipadas ou fracamente tipadas, ou ainda, linguagens estaticamente tipadas ou dinamicamente tipadas, nos ajudam ou nos atrapalham no desenvolvimento? Eu vou deixar um momento para você pensar, você refletir o quanto disso pode ajudar ou dificultar e ainda até mesmo para você recobrar esses conceitos e se questionar se você conhece-os, né? Se você tem o discernimento de cada um desses assuntos, tá? E a gente volta já.
Olha, linguagens que são fracamente tipadas são aquelas que você não precisa definir o tipo da variável, certo? Quando a gente fala uma linguagem fortemente tipada, você tem que dizer, olha, a variável é do tipo int. A partir daquele momento, o compilador, ele vai analisar se tudo que você está fazendo com aquela variável é suportado ou não. Linguagem dinamicamente tipada são aquelas variáveis, são aquelas tecnologias que permitem com que, durante o tempo de execução, uma variável possa ter o seu tipo alterado. Por isso que é dinâmico, né? E estaticamente tipado, não. Quer dizer que o compilador tem que conseguir determinar, no momento da análise do código, quais são os tipos. E a partir do momento que é definido aquele tipo, não pode haver dinâmica, não pode haver mudança, transição de tipos de dados. Se é inteiro, do começo ao fim, se é flutuante, é do começo ao fim. Essa é uma característica. Linguagem mais fortemente tipada, elas facilitam, ok? Em algumas situações, mas elas dificultam também em outras situações. Então, acaba sendo não existindo o melhor, o mundo ideal. Existe naturalmente as possibilidades com linguagens mais fracas com relação ao seu tipo e por consequência, tem algumas dificuldades e o inverso também é verdadeiro. Tá? Em situações onde há restrição de tipo, você tem facilitadores e tem situações que dificultam. Tá? Então, esse momento de interação, vamos fechar por aqui. Vamos fazer uma breve recapitulação, né, sobre os assuntos abordados aqui nessa aula. Vamos ao quadro. Falamos sobre a linguagem PHP, qual é a origem, né, a ideia de que o autor da linguagem, ele pensou numa linguagem prática, uma linguagem fácil, e que aquilo que tinha no momento quando ele concebeu, fica aqui somente um nome, que é a linguagem CGI, não é uma linguagem, mas é um padrão de conexão entre um aplicativo, um processo e um meio externo, mas a realidade do CGI era muito complexa e ele trouxe exatamente a versatilidade do PHP. Tipos de dados em PHP, nós entendemos que as linguagens são fracamente tipadas, são dinamicamente tipadas, elas têm um conceito de variáveis globais, variáveis estáticas, variáveis locais, funções do tipo etio, função do tipo print, sprintf, printf são meios para fazer saída de dados, em exceção sprintf que não tem essa capacidade. Falamos sobre os escopos de variáveis que eu já citei. Operadores de atribuição, de multiplicação, operadores binários, são todas possibilidades, são recursos básicos para que nós possamos operar, manipular os dados. E as estruturas que controlam o fluxo, estrutura do tipo if, if-else e outros mais. Habilidade com relação à modularização, quer dizer, eu consigo pensar na minha aplicação em arquivos, separando lógicas em partes menores, consigo ainda usar funções para desenvolver blocos de códigos independentes, e podemos ainda chegar a outro nível de modularização, através da programação orientada a objeto, que nos dá possibilidades relacionadas aí ao paradigma, né? Orientado a objeto, eu preciso compreendê-lo para conseguir usá-lo, e é totalmente suportado a partir do PHP, e a programação funcional, que nos possibilita a conceber aplicações pensando em pedaços de código e funções que são ditas como funções anônimas, que podem, ora, ser passadas como argumentos e serem executados em escopos distintos. Essa possibilidade é uma quebra também de paradigma, forma de observação de como as coisas acontecem e como nós programamos o computador, mas que facilitam em muitas situações, onde nós podemos criar um desacoplamento entre o ponto de execução e a lógica que vai ser executada. Esse é um conceito bem útil em programação funcional. Tá? Eu me despeço por aqui, agradeço a sua atenção e até a próxima.